Salve, o Conta Mais está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Cada vez mais o brasileiro perde o medo de investir em ações. Em 2020, a chegada dos novatos continua acelerada na Bolsa de Valores. Esse é um dos temas do programa de hoje. E tem mais. Quais são os setores que mais apanham e os que mais lucram com o avanço do coronavírus? Como investir em épocas de juros baixos? É o tema da coluna Investflix. No Brasil e no mundo, as bolsas têm forte queda. Mais duas empresas decidem fazer IPO e o dólar sobe pelo 12º dia seguido. Quais setores perdem e quais setores ganham com o coronavírus? Como a mobilização de governos e bancos centrais no mundo inteiro tem mostrado, o coronavírus preocupa não só pelo risco humano, como também pelos danos à economia. Mas há setores mais afetados e outros setores que até saem ganhando com o surto. Muitas vendas hoje são feitas pela internet, mas o varejo também depende do cliente presencial, a pessoa que vai até a loja ou ao supermercado para comprar. Só que se as pessoas saem menos de casa, lojas, restaurantes, cinemas e supermercados são os setores mais atingidos. 3 outros setores perdem: turismo, com a suspensão de viagens, indústria, se faltam componentes para a produção, e exportação, com menos demanda do exterior. Ao mesmo tempo, até numa epidemia, tem quem ganhe. Em um surto, as pessoas buscam proteção. Isso tem beneficiado ações de empresas como Fleury e Aliar, que oferecem testes de detecção do coronavírus e sobem acima do Ibovespa. Farmácias também devem registrar aumento nas vendas, por isso, ações da Raia Drogasil, por exemplo, estão em alta há vários dias. Além disso, se as pessoas evitam sair de casa, ganha o setor de entrega de comida, o teleentrega. Nessa mesma toada, ponto para os serviços de streaming. Consumidor em casa, vê mais filme, vê mais seriado. Recentemente, o Netflix anunciou que espera aumento na sua audiência. E mais um. Olha só, você deve estar estranhando a presença dos brinquedos nessa lista. Mas a Brinq, a Associação dos Fabricantes, espera um Dia das Crianças histórico este ano. Minha cabecinha tá quase explodindo! Só 1/3 das fábricas chinesas estão operando. Os fabricantes brasileiros se mexem para ocupar esse nicho. Os brinquedos brasileiros já dominaram o mercado. Hoje, tem só 52%. Há décadas, a indústria reclama da concorrência chinesa. E agora, em decorrência do surto de coronavírus, tem a chance de se tornar mais competitiva. Vamos falar de investimentos. A taxa Selic, que está em 4,25%, a menor taxa básica de juros da história do Brasil, tem grandes chances de cair ainda mais neste mês de março. Essa é a atual expectativa do mercado. E a queda não é só aqui. Vamos lembrar que essa semana o Fed, o Banco Central Americano, também deu uma tesourada nos juros por lá. Mas ao que interessa. E você com isso? Como investir nessa época de juros tão baixos? Esse é o tema da conversa da Priscila Yazbek com o professor de finanças Arthur Vieira de Moraes na coluna Investflix de hoje. Oi pessoal, vamos falar hoje sobre como fica a sua vida com os juros baixos, como que você ganha dinheiro aí com a taxa Selic na mínima histórica, o que fazer? Arthur, sem mais delongas, Sim. Vamos lá. O que a pessoa faz hoje no mundo, na vida, com os juros baixos? Por que isso afeta tanto os investimentos? Faz o que faz um americano, um europeu, um japonês, a maioria dos nossos vizinhos latino-americanos, com exceção de Venezuela e Argentina. O juro é baixo no mundo. A renda fixa, ela existe para conservar o meu patrimônio, não para multiplicar o meu patrimônio. O que tinha no passado no Brasil era uma anomalia, que eu ponho dinheiro num investimento super conservador de renda fixa e ele multiplicava o meu dinheiro. Não é assim que as coisas deveriam funcionar. Então, como que eu vou ganhar dinheiro quando o juro é baixo? Qual que seria a lógica? Eu tenho que empreender, eu tenho que montar um negócio. Putz, Arthur, mas eu não quero montar um negócio. Eu não sou empreendedor, eu também não sou. Então eu financio empreendedores via mercado financeiro de capitais. Eu compro ações de empresas, eu compro fundos imobiliários. Do outro lado, se eu estou investindo, do outro lado tem alguém captando esses recursos para investir na economia real. E aí eu vou participar do lucro deles.
Então todo mundo vai ter que começar a fazer um pouco de alocação em renda variável. Isso implica em dizer principalmente fundos imobiliários e ações, que pode ser via ETF também, que é super fácil de começar com ações nos ETFs. Certo, e a gente, só para explicar aí para a galera, então uma conjuntura de juros baixos, por que essa relação aí de empreender e tal? O que acontece com a economia quando os juros estão baixos? E lembrando, né, que os juros baixos, o que é esse juro aí que a gente fala, né, os juros baixos? Taxa básica de juros da economia, Selic, né, que é a principal taxa de uma economia, né? É isso, mais ou menos? É a básica, ela é o balizador. Infelizmente não é no cheque especial que a gente encontra a taxa Selic. Longe disso. Mas quando a gente faz um investimento conservador, por exemplo, um CDB no banco e tal, a gente vai ter algo muito próximo da Selic. Geralmente 100%, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então isso é é o que se chama até na academia de ativo livre de risco. Eu posso comprar o Tesouro Selic, que é como se fosse um CDB do governo, e ele vai me dar o equivalente... Paga a variação da taxa Selic? 100% da taxa Selic, que é o mesmo que 100% do CDI. Então, sem risco, eu já tenho 100% do CDI. Só que hoje o CDI é 4,4 ao ano. Menos imposto de renda, sobra muito pouco. Não multiplica o dinheiro. Algum problema? Não é para isso que ele deveria servir. Eu deixo no CDI aquele dinheiro que eu não quero ou não posso perder. Esse foi um trechinho da entrevista. Se você quiser assistir o vídeo completo, é só ir no investnews.com.br, o nosso site, e no topo da tela clicar na abinha Investflix. Agora vamos fazer contato direto com a nossa redação de jornalismo. Quem cuida das reportagens especiais do site investnews.com.br e traz sempre alguma apuração quente pra gente é a Thaís Laporta. O que você escolheu hoje, hein, Thaís? Vamos ver. Oi, Doni. Hoje tem notícia quentinha para vocês. O Conta Mais já mostrou aqui que o número de investidores na Bolsa mais que dobrou no ano passado. Pois bem, em 2020 a chegada dos novatos continua acelerada. Já são quase 2 milhões de pessoas físicas na B3, a empresa que opera a Bolsa. O curioso é que a Bolsa está bombando mesmo em um momento de revés para o Ibovespa. O principal índice de ações da B3 cai ao redor de 9% desde o começo de 2020. E o coronavírus é o maior culpado por essa queda, já que ele ameaça contaminar o crescimento mundial. Se o momento é de turbulência, o que explica essa empolgação toda com a Bolsa? A resposta mais óbvia é que a nossa taxa de juros, a Selic, está no menor patamar da história, em 4,25%. E quando isso acontece, os investimentos em renda fixa ficam menos atrativos, empurrando mais gente para a renda variável. Isso inclui investimentos como ações e fundos imobiliários. As empresas sabem disso e não é por acaso que a fila para abrir capital na B3 só cresce em 2020. A CVM, que é o xerife do mercado de capitais no Brasil, analisa agora 17 pedidos de IPO, o processo em que a empresa precisa passar para começar a negociar suas ações. E entre as interessadas, a gente pode citar a rede de produtos para animais de estimação Pets, o grupo de varejo de moda Soma, a marca de artigos esportivos Track & Field e o birô de crédito Boa Vista. As empresas do setor de construção civil também entraram em peso, entre elas a incorporadora IU e a construtora Cury. A gente acompanha todo esse movimento e traz para vocês o que tem de mais quente no mercado de ações. Até mais, pessoal! Valeu, Thaís Laporta! Vamos ver agora outras notícias que merecem destaque no mundo da economia e dos negócios. Mesmo registrando aumento na receita, a CSN teve forte queda no lucro líquido do quarto trimestre, uma redução de 36% na comparação com o mesmo período de 2018. Duas empresas engrossam a lista de companhias na fila para uma oferta primária de ações. A empresa de informações de crédito Boa Vista e a Riva, divisão de negócios de média renda da Direcional Engenharia, que espera movimentar $1 bilhão com o IPO. Depois da queda impressionante de quase 32% na quarta, perdendo mais de 8 bilhões de reais em valor de mercado, o IRB Brasil trocou de comando para tentar estancar a crise de confiança após a Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, negar que virou sócia da companhia. Werner Suffert, novo vice-presidente executivo de finanças, assume interinamente a presidência com a saída do ex-CEO José Carlos Cardoso.
O Snapchat já tinha, o Instagram e o Facebook também. Agora o Twitter começou a usar de forma experimental e só no Brasil o recurso de Stories, post que fica 24 horas no ar e desaparece. No mercado financeiro, o Ibovespa terminou o dia em forte queda, acompanhando o movimento internacional de volatilidade. O clima negativo nos mercados externos ainda decorre de incertezas sobre o efeito do surto de coronavírus na atividade econômica global. Nos Estados Unidos e na Europa, as bolsas também recuaram com força. As empresas aéreas como Gol e Azul lideraram as quedas após a Associação Internacional de Transporte Aéreo informar que o setor pode sofrer perdas de até 113 bilhões de dólares este ano por causa do coronavírus. E o dólar também teve um dia de tensão. A moeda americana encerrou os negócios a R$ 4,65, a maior cotação nominal da história e o 12º dia seguido de valorização frente ao real. Conta Mais chegando ao fim e o nosso conteúdo inteirinho, tanto do Conta Mais quanto do Cafeína, apresentado pelo Sami e pela Priscila Yasbeck, quanto o Flash da Pri, quanto as reportagens exclusivas, tudo tá lá no site investnews.com.br. Marca nos seus favoritos para ficar sempre bem informado. Fechado? E frase de saideira, hoje do magnata das comunicações, acionista majoritário do News Corporation, um dos maiores grupos midiáticos do mundo, Rupert Murdoch. O mundo está mudando muito rápido. Não será mais o grande que irá derrotar o pequeno, será o rápido que irá derrotar o lento. Amanhã tem mais. Valeu, tchau!